O joio de hoje será o perseguidor de amanhã. Você já percebeu quem são alguns dos maiores críticos da Igreja Adventista hoje? Não são ateus, nem inimigos declarados do cristianismo. São ex-adventistas, pessoas que um dia guardaram o sábado, cantaram os mesmos hinos que você canta, estudaram as mesmas lições da escola sabatina, participaram da mesma Santa Ceia. Mas agora usam suas redes sociais, seus canais e sua influência para atacar a fé que um dia professaram. E isso não é um detalhe qualquer, isso é um sinal dos tempos. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 608, o seguinte: os piores inimigos do povo de Deus não serão os incrédulos declarados, mas os que, professando fé semelhante, abandonaram a verdade e uniram-se com o mundo e com o inimigo. Estamos vendo isso diante dos nossos olhos, e essa profecia está se cumprindo com uma precisão absurda, e o mais grave, ainda estamos apenas no começo. O decreto dominical será o divisor de águas, e aqueles que hoje zombam da fé serão os mesmos que nos entregarão às autoridades amanhã. Jesus nos alertou sobre isso lá em Lucas capítulo 21, verso 16. Até os seus parentes, irmãos e parentes e amigos vos entregarão e matarão alguns de vós. O que isso significa? Que a perseguição não virá apenas de fora, virá de dentro, de quem conhece a nossa rotina, nossos valores, nossa fé. Virá de quem um dia se sentou ao nosso lado nos bancos da igreja. Virá de quem teve todas as oportunidades, mas não permitiu que o Espírito Santo moldasse seu caráter. Ellen White reforça isso em Eventos Finais, na página 180. À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se une às fileiras da oposição. Perceba, eles não abandonaram a igreja por ignorância, mas por rejeição consciente da verdade. Nunca houve uma luta tão séria sendo travada. De um lado, os que permanecem firmes, do outro, os que traem, acusam e perseguem. E é nessa hora que precisamos fazer uma pergunta muito profunda e sincera. Será que estamos agindo como trigo ou como joio? Porque o joio não se revela apenas quando sai da igreja, ele já dá sinais dentro da igreja. Está na postura irreverente durante o culto, está na resistência ao chamado à santidade, está na forma como tratamos os escritos inspirados, na maneira como falamos do sábado e na nossa relação com o mundo. O joio pode até liderar um departamento, ter um cargo na igreja, pregar sermões, parecer consagrado, mas por dentro rejeita a autoridade divina. Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. O tempo de angústia provará quem realmente é fiel. Os mornos e indiferentes, aqueles que viveram para agradar a si mesmos, se revelarão então como traidores. O que você tem cultivado no seu coração? Porque o joio não nasce pronto, ele cresce em silêncio até o dia da colheita. Na parábola do joio e do trigo, Jesus deixa algo claro: os dois crescem juntos até o final. E sabe o que é mais alarmante? Aos olhos humanos, eles são praticamente iguais. Só o fruto revela quem é quem. E Mateus capítulo 7, verso 20 diz: pelos seus frutos os conhecereis. O trigo produz humildade, fidelidade, compromisso com a verdade. O joio gera crítica, sarcasmo, rebeldia mascarada de liberdade e muito mais. E esse fruto já está visível hoje. São vídeos zombando da verdade, conteúdos relativizando a doutrina, pregações atacando princípios bíblicos. Tudo isso feito por quem um dia professou a fé. Isso não é coincidência, isso é cumprimento do que foi profetizado. O mesmo espírito de Lúcifer que se rebelou contra a ordem divina quando estava no céu, ainda atua nos que mesmo dentro da igreja rejeitam a santidade. E esse espírito está mais ativo do que nunca. Agora ouça com atenção. Ellen White afirma no Grande Conflito, página 608, que
Esses apóstatas são os instrumentos mais eficientes de Satanás para enganar e acusar os irmãos. E por meio de falsas acusações e insinuações, incitá-los aos perseguidores. Você entendeu? Aqueles que hoje se dizem livres da opressão religiosa são os mesmos que no tempo de crise vão nos denunciar, nos caluniar e colaborar com a perseguição. Hoje zombam da verdade, amanhã se unirão aos inimigos da fé. Hoje se dizem iluminados, amanhã serão os promotores da escuridão. E se isso não te abala, talvez a sua sensibilidade espiritual já esteja sendo afetada. Porque o que está acontecendo ao nosso redor não é apenas apostasia, é uma preparação para a maior crise da história do povo de Deus. E se você não estiver preparado agora, será tragado quando a tempestade chegar. É por isso que esse vídeo não é apenas um alerta, é um apelo. Um chamado urgente ao arrependimento. Precisamos olhar para dentro, precisamos clamar por santificação, porque o Espírito Santo não habita em corações rebeldes. O Espírito Santo transforma, convence, ele guia, mas o espírito do joio, ele age ao contrário, ele questiona, ele resiste, ele se justifica. Há muitos que ainda frequentam a igreja, mas vivem como se Deus fosse apenas um detalhe. Tratam o sábado como um fardo, desprezam os escritos de Ellen White, relativizam o que é absoluto. Estão sentados ao nosso lado, mas por dentro já se afastaram da verdade. E quando a crise vier, e ela virá, esses mesmos se revelarão. Não porque a crise os deformou, mas porque a crise apenas mostrou o que eles sempre foram. E se você não estiver sendo transformado hoje, você estará entre os que trairão amanhã. Meu irmão, minha irmã, o tempo está se fechando, o tempo está se esgotando, o Espírito de Deus ainda está falando, mas até quando vamos ignorar? Até quando vamos brincar com a fé? Examine-se, ore como nunca, volte para os princípios, reviva sua comunhão com Deus, porque a maior traição no fim não virá dos de fora, virá dos de dentro. Dos que nunca permitiram que o evangelho descesse do intelecto para o coração. E se você sente resistência em ouvir essa mensagem, peça a Deus que arranque de você esse espírito, porque os que hoje rejeitam a santidade, amanhã perseguirão os que vivem a santidade. E se você não decidir hoje, talvez esteja se preparando para trair amanhã, para perseguir amanhã. Apocalipse 22:11 nos dá a sentença final. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Chegou a hora, a separação já começou. De que lado você vai ficar? Aliás, de que lado você está hoje? Porque o joio de hoje será o perseguidor de amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, que você conhece. E não se esqueça também de deixar aqui o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.